O que molda a forma como você percebe o mundo, as pessoas e a si mesmo? Será que as suas emoções trabalham a seu favor ou contra você? Você consegue distinguir aquilo que realmente pensa daquilo que apenas repete? Acontece quando perdemos a capacidade de organizar os próprios pensamentos. E o mais importante, como recuperar o controle? E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Esse episódio, ele encerra a primeira etapa da série Imunologia Cognitiva. Ao longo dos últimos encontros, nós percorremos um caminho que começou dentro de nós mesmos e terminou naquela que talvez seja a maior de todas as perguntas humanas. Qual é o sentido da existência? Durante essa jornada, nós conhecemos as 7 esferas fundamentais dos relacionamentos humanos: a esfera do eu, a esfera dos pares imediatos, a esfera do outro, a esfera do grupo, a esfera da sociedade, a esfera do mundo e, finalmente, a esfera do universo ou da transcendência. À primeira vista, essas esferas elas parecem representar apenas diferentes formas de convivência, mas elas representam muito mais do que isso. Elas descrevem a maneira como a consciência se organiza. Elas mostram como a nossa identidade é construída e revelam como a mente pode permanecer saudável ou caminhar lentamente para aquilo que eu denomino anomia psíquica. Quando eu utilizo essa expressão, eu não estou falando apenas de sofrimento emocional. Eu refiro a um estado em que a consciência perde a capacidade de integrar emoções, pensamentos, valores e decisões. A pessoa, nessa situação, ela continua vivendo, trabalhando e estudando, mas pouco a pouco ela deixa os impulsos assumirem o controle. As emoções passam a governar o intelecto. As opiniões dos outros substituem o pensamento próprio e a realidade começa a ser interpretada de maneira cada vez mais distorcida. E é nesse momento que a mente se torna vulnerável. E um cérebro vulnerável torna-se muito mais suscetível ao adoecimento. A imunologia cognitiva nasce exatamente para enfrentar esse problema. Assim como existe um sistema imunológico protegendo o organismo contra vírus e bactérias, também precisamos desenvolver um sistema capaz de proteger a nossa consciência contra tudo aquilo que enfraquece a nossa capacidade de pensar. Essa proteção, ela depende de educação, de autoconhecimento, disciplina e da integração entre filosofia, psicanálise e neurociências. As neurociências, elas nos ajudam a compreender como o cérebro aprende, forma hábitos, consolida memórias, regula as nossas emoções, direciona a atenção e modifica os seus próprios circuitos por meio da plasticidade cerebral. A psicanálise, ela revela que grande parte das nossas escolhas é influenciada por desejos, conflitos, medos e experiências inconscientes. Muitas vezes, nós acreditamos estar decidindo racionalmente, quando apenas estamos obedecendo a mecanismos que nunca investigamos. A filosofia, ela oferece talvez a maior ferramenta de proteção da nossa mente. Ela nos ensina a perguntar, duvidar, argumentar, distinguir opinião de conhecimento e compreender que uma vida sem reflexão corre o risco de tornar-se apenas uma repetição. Quando essas 3 áreas dialogam, nasce uma nova maneira de compreender a saúde mental. Não basta eliminar sintomas, é preciso fortalecer a estrutura da nossa consciência. Agora, vamos olhar novamente para as 7 esferas. Na esfera do eu, nós aprendemos que toda transformação começa dentro da própria consciência. Sem autoconhecimento, não compreendemos os nossos medos, desejos e limites. E quando essa esfera se fragiliza, surge insegurança, impulsividade e perda de direção. Já na esfera dos pares imediatos,
nós descobrimos que a família, amizades e relacionamentos afetivos exercem profunda influência sobre a nossa saúde mental. E relações saudáveis, elas fortalecem a segurança emocional. E relações marcadas por manipulação, violência ou dependência podem reorganizar profundamente o funcionamento do nosso cérebro. Na esfera do outro, nós aprendemos a conviver com quem pensa diferente. E é aqui que nascem a ética, o respeito e a cooperação. Quando essa esfera adoece, qualquer diferença passa a ser percebida como uma ameaça e o outro deixa de ser uma pessoa para transformar-se em um rival ou inimigo. Na esfera do grupo, nós compreendemos que ninguém vive isolado. Todos pertencemos a grupos que fortalecem nossa identidade, mas que também podem aprisionar a nossa liberdade. Quando o pertencimento substitui o pensamento, nasce o fanatismo. Já na esfera da sociedade, nós encontramos as instituições, as leis, a cultura, a economia, a política, a educação e a ciência. E é aqui que aprendemos deveres e responsabilidades, mas também onde podem surgir alienação, polarização e perda da capacidade de diálogo. Na esfera do mundo, nós ampliamos a nossa consciência por meio do conhecimento, da linguagem, da imaginação e do planejamento. Ao mesmo tempo, tornamos-nos mais vulneráveis à desinformação, às narrativas falsas e às ilusões produzidas pela própria linguagem. E, finalmente, nós chegamos à esfera da transcendência, onde buscamos responder às perguntas que nenhuma ciência conseguiu responder completamente. Seria essas perguntas: por que existimos? Qual é o propósito da nossa vida? O que existe além da sobrevivência? Quando essa busca desaparece, cresce o vazio existencial. Quando é construída sobre ilusões, cresce o fanatismo. Quando é desenvolvida com equilíbrio, nasce a sabedoria. Nenhuma dessas esferas funcionam isoladamente. Elas formam um único sistema. Um conflito interno modifica nossos relacionamentos. Relacionamentos adoecidos, eles influenciam os grupos. Grupos adoecidos afetam uma sociedade. A sociedade, ela influencia a nossa visão de mundo, e nossa visão de mundo interfere na maneira como construímos sentido para a nossa existência. E por isso a anomia psíquica raramente surge de uma única causa. Ela normalmente resulta do acúmulo de pequenas desorganizações que ao longo do tempo enfraquece a estrutura da nossa consciência. E durante toda a série vimos que nenhuma decisão humana é completamente racional. Somos permanentemente influenciados por 6 emoções fundamentais: o medo, a raiva, a vontade, a alegria, a tristeza e a aversão. Essas emoções não são inimigas. O medo, por exemplo, ele protege. A raiva, ela estabelece limites. A vontade, ela impulsiona o crescimento. A alegria fortalece os vínculos. A tristeza favorece a reflexão. A aversão, ela protege a nossa integridade. O problema nunca foi sentir. O problema é perder o controle. Quando o medo domina a consciência, aí nasce a ansiedade. Quando a raiva assume o comando, nós perdemos a capacidade de dialogar. Quando a vontade deixa de ser orientada pela razão, transforma-se em impulsividade. E quando a alegria elimina toda a prudência, surgem escolhas inconsequentes. Quando a tristeza ocupa toda a consciência, desaparece a esperança. E quando a aversão cresce sem limites, nasce a intolerância. As emoções, elas dialogam continuamente com aquilo que chamamos de inteligência. A nossa inteligência, ela depende da percepção, do juízo, da imaginação, da memória e do raciocínio. Quando essas funções trabalham em equilíbrio, aumenta a nossa capacidade de adaptação. Quando deixam de cooperar, a interpretação da realidade torna-se cada vez mais frágil. Mas existe ainda um outro elemento indispensável: a maneira como pensamos. Ao longo dos últimos anos, eu tenho utilizado uma classificação simples: pensamento roteirizado, pensamento crítico e pensamento expansivo.
O pensamento roteirizado, ele apenas reproduz opiniões, comportamentos, discursos e crenças. O pensamento crítico, ele investiga, compara, analisa evidências, questiona argumentos e procura coerência. Já o pensamento expansivo, ele preserva princípios sem perder a capacidade de aprender, reconhece erros, integra conhecimentos diferentes, dialoga, tolera a complexidade e não se torna escravo da própria opinião. Porque uma mente cognitivamente saudável, ela precisa desenvolver esses 3 níveis de pensamento: reconhecer seus roteiros mentais, exercitar o pensamento crítico e amadurecer até alcançar a flexibilidade intelectual do pensamento expansivo. Talvez essa seja uma das maiores formas de liberdade que o ser humano possa conquistar, porque a verdadeira liberdade, ela não consiste em fazer tudo aquilo que sentimos vontade. A verdadeira liberdade, ela consiste em não ser escravo dos próprios impulsos, das opiniões dos outros, das emoções desreguladas ou das crenças nunca examinadas. E é exatamente isso que significa desenvolver uma imunologia cognitiva. Significa construir uma mente firme diante do medo, equilibrada diante da raiva, prudente diante da alegria, resiliente diante da tristeza, consciente diante da vontade e ética diante da aversão. Porque uma mente que utiliza percepção, juízo, imaginação, memória e raciocínio para interpretar a realidade produz uma mente que utiliza a percepção, juízo, imaginação, memória e raciocínio para interpretar uma realidade cada vez mais idealizada. Uma consciência que compreende as 7 esferas dos relacionamentos reconhece como cada uma influencia o cérebro, a mente e o comportamento e fortalece diariamente a sua própria capacidade de pensar. Porque, no final das contas, a maior batalha da existência humana não acontece entre pessoas, ela acontece dentro da própria consciência. Talvez possamos resumir toda essa primeira temporada em uma única frase: aquilo que governa a sua consciência governa a sua vida. Muito obrigado por acompanhar essa jornada. Nos próximos episódios, nós iniciaremos uma nova etapa, na qual compreenderemos em profundidade como emoções, inteligência, memória, atenção, linguagem e pensamento constroem aquilo que chamamos de mente humana. Porque desenvolver imunologia cognitiva não é apenas aprender sobre o cérebro, é aprender a viver com mais lucidez, mais liberdade e mais sabedoria. Até o nosso próximo episódio.